versículo 2. Deus abençoe nossa irmã Elizabeth, desde Lavra e Labruge. Saudade, viu, irmã Elizabeth? Deus abençoe a irmã Emanuele, saudade também, viu, minha irmã? Deus abençoe a irmã Esther. O Elias, papai está aqui, viu, Elias? Fica tranquilo. Está ali trabalhando na portaria hoje, ô glória. Deus abençoe a nossa irmã querida Elizabeth Cruz, ali de Famalicão, sempre ligadinha conosco. Deus abençoe a nossa irmã Mabel, desde Oviedo, Ciudad Bendecida. Que Deus te bendiga, irmã Mabel. Irmã Mabel é equatoriana, sempre ligadinha conosco. Que Deus te bendiga, minha irmã. Guarde você, guarde José, guarde vosotros. Deus abençoe a irmã Márcia Nunes. Deus abençoe Luciano Moraes. Presbítero Eudes, Deus abençoe. Deus abençoe aí o presbítero Euro, toda a família, né? Que Deus guarde vocês aí. O irmão Adalberon, lá em Barcelona, trabalhando, mais ligadinho conosco. A nossa vozinha, vó Berenice Vidal, tá ligadinha aqui, que é a avó da pastora, e minha também, bisavó do Zion. Deus abençoe lá de Cesarina, cidade abençoada de Goiás. Cadê os goianos aqui? Deem glória a Deus. O povo do Goiás é abençoado, meu irmão. O povo do Goiás, ô glória. Deus abençoe o irmão Paulo José, desde Maputo, Moçambique. Deus abençoe. Deus abençoe a nossa irmã Leovanda. Saudade, irmã Leovanda. Deus abençoe vocês em tudo, irmão Fernando, irmão Felipe, né? Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Amados, Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Quem lembra o tema do nosso estudo da terça-feira anterior? Oh, não lembram? Misericórdia, hein? Diga comigo assim: avivamento pessoal. Esse é o tema dos nossos cultos de estudo nestas terças-feiras. E nós estamos aprendendo à luz da palavra de Deus o que é avivamento e como em Deus e segundo as Escrituras nós buscaremos este avivamento. Deus abençoe o irmão Francisco, que não veio domingo no culto. Deus abençoe, saudade, viu, irmão Francisco? Deus te abençoe e renove aí, em nome de Jesus. O irmão Felipe também, Deus abençoe e renove, em nome de Jesus. Deus abençoe os guerreiros do Senhor. Abacuque capítulo 3, o versículo 2, diz assim a palavra de Deus: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo tudo que eu preciso. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, adorando a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nós estivemos a ministrar na semana anterior sobre este tema tão pertinente. E hoje eu estarei dando continuidade a este assunto, avivamento pessoal. E eu estive ministrando aos irmãos uma palavra sobre a necessidade que nós temos de uma busca por este avivamento, algo que nós façamos no nosso secreto com Deus. Aquilo que o Senhor quer de cada um de nós para este tempo, uma busca maior, uma consagração mais intensa, um quebrantamento mais profundo, uma rendição mais completa. E nós estivemos ministrando sobre isso. Nós falamos aqui que hoje nós estamos vivendo dias em que pessoas e igrejas estão cheias de tantas coisas, mas vazias desse avivamento. E estivemos falando sobre esta necessidade, porque a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos, onde os homens seriam amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus.
Então nós aprendemos aqui que os últimos dias seriam marcados por momentos de apostasia. Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Mas Jesus, na continuação, continua explicando aos discípulos e a nós que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós estamos a viver estes dias de frieza. Nós estamos vivendo esses dias, como eu já disse, que pessoas vêm à igreja, mas não vêm à igreja para cultuar a Deus. Vêm para passar o tempo, vêm para criticar o culto, criticar o louvor, criticar a palavra, criticar um irmão, uma irmã, ou fica mexendo no telefone toda hora, não tem o seu coração rendido a Deus. Vem por vir para assistir o culto, mas não para adorar o Deus do culto, oferecer a Deus o seu louvor, a sua adoração. E nós falamos sobre estas coisas e entendemos à luz da palavra de Deus, e não segundo aquilo que é ensinado por aí, o que é um verdadeiro avivamento. E nós estivemos aprendendo à luz das Escrituras sobre Abacuque, o que Abacuque ora a Deus depois de ouvir a resposta de Deus aqui no capítulo 2, quando Deus responde os questionamentos de Abacuque e diz a ele que enviaria sim os caldeus, que trataria o seu povo, que traria juízo e usaria uma nação mais ímpia para tratar o seu povo e levá-los ao cativeiro. Mas a Deus fala com Abacuque que ainda assim o justo viverá pela fé. E Abacuque recebe este renovo da parte de Deus. E Abacuque no capítulo 3, versículo 2 que nós lemos, não vai orar dizendo Deus faz outra coisa, Deus traz a bênção, Deus abre a porta. Abacuque não questiona Deus, Abacuque não pede outra coisa senão avivamento. Aviva, ó Deus, a tua obra, faze a tua obra conhecida no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na tua ira, aleluia, lembra-te da misericórdia. E eu expliquei aos irmãos o que Abacuque está a fazer aqui, dizendo para o Senhor, Senhor, traz vida sobre o seu povo outra vez, porque isto é o verdadeiro significado de avivamento. E nós estivemos observando a raiz das palavras avivar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e estivemos aprendendo que avivamento não é a tampa da chaleira voando, como nós entendemos. Avivamento, na verdade, é o fundo caindo, quando todas as nossas dependências, quando todas as nossas, como eu posso expressar isso? Todas as nossas condições, todos os nossos sustentos, todas as nossas redes de apoio emocional e espiritual se esvaem. E o único fundamento, socorro que nós temos é o Senhor. Avivamento, então, não é pular, e nós gostamos disso e somos pentecostais, mas nós entendemos a diferenciação das definições. Uma coisa é receber o renovo do Espírito Santo, outra coisa é receber o avivamento de Deus. O avivamento de Deus, então, é depender de Deus completamente, é receber a vida de Deus em nós. E eu estive explicando aos irmãos que avivamento, então, é aquilo que estava vivo e foi morrendo aos poucos, como se fosse algo vivo que foi deixado para morrer, porque foi abandonado e pela falta de manutenção se esvaiu a vida. Então, nós precisamos de um avivamento. Por quê? Porque nós descuidamos a nossa vida espiritual, porque nós deixamos de cultivar a nossa fé. E nós aprendemos muitas coisas importantes.
Primeiro, nós aprendemos que avivamento é humilhação, arrependimento e confissão diante de Deus. Quem lembra dessa parte da semana passada? Que avivamento é um coração rendido a Deus. Nós aprendemos que avivamento é uma mudança de comportamento, é um novo nascimento de Deus nas nossas vidas, não o nascimento físico, voltar para o ventre da mãe, mas sim o nascimento espiritual. Nós aprendemos que avivamento é a busca a Deus e a priorização das coisas espirituais, porque não há como recebermos a vida de Deus se Deus não for o dono do nosso coração e não ocupar o primeiro lugar do nosso coração. Nós aprendemos que avivamento é fidelidade à palavra de Deus e não às minhas preferências e gostos. E eu estive explicando aos irmãos que muitos de nós estamos viciados naquilo que nós preferimos e não naquilo que é de Deus. E aí nós fazemos uma seleção, aquilo que eu gosto eu recebo, o que Deus fala e me contraria eu finjo que não é para mim, que é para o irmão, que é para o fulano, e nós estivemos falando sobre isso. Falamos que avivamento é temor a Deus, respeito àquilo que é de Deus, e avivamento é uma comunhão fervorosa, testemunho e frutos visíveis no lugar onde eu vivo, no lugar onde as pessoas me conhecem. Então nós falamos que avivamento literalmente é receber a vida de Deus e ter esta vida revelada, manifesta, frutífera aos demais irmãos e irmãs. E aí falamos sobre como vamos conhecer alguém que é avivado por Deus. É alguém que não mente, é alguém que compra e paga, é alguém que tem uma vida com Deus de oração, é alguém que cultua Jesus Cristo, é alguém que é grato a Deus, é alguém que tem de comunhão com os irmãos, é alguém que perdoa, é alguém que busca o Senhor com todo o seu coração e que tem um testemunho da palavra de Deus. Aleluia ou não aleluia? Então hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, e eu fiz essa pequena introdução só para nós relembrarmos, para entendermos o que nós iremos tratar. E hoje eu darei continuidade a esse estudo e estaremos ministrando, meus amados irmãos, que estão aqui, que estão pela internet, sobre o que nos impede de vivermos o avivamento de Deus. O que nos impede de recebermos esta vida dos céus? O que nos impede de sermos cheios da vida do Senhor em nós? Eu estava fazendo uma visita há 3 semanas atrás, depois de um culto de terça-feira. Fui umas 10:30 da noite e saí de lá 1h da manhã. E eu estava a visitar irmãos, orando por eles e os aconselhando, e na oração final, orando, sentimos a presença de Deus no meio de nós. E Deus me deu uma visão, como se aquela família fosse uma pequena árvore, uma árvore de clementina, que na minha terra nós chamamos de bergamota, alguns conhecem como tangerina, mexerica, não é? Como se fosse uma árvore pequena de clementina, de mexerica, que estava dentro de um domo de vidro, e a árvore cheia de frutos, mas não conseguia o quê? Crescer. Por quê? Porque aquele vidro a impedia de crescer. E naquela oração, meus irmãos, o Senhor me inspirou a orar dizendo: Deus, quebra o impedimento, quebra a barreira, quebra a limitação, tudo aquilo que está a impedir esta família, tudo aquilo que está a impedir esta casa de frutificar, de desenvolver, de manifestar aquilo que o Senhor depositou sobre eles. E ali a glória de Deus desceu naquela casa, Deus renovou os irmãos, e aquilo ficou marcado no meu coração. Por quê? Porque isso é o que acontece com muitos de nós, meus amados irmãos. Muitos de nós temos a graça de Deus disponível para nós. Muitos de nós temos a oportunidade de recebermos aquilo que o Senhor tem para nós.
mas não recebemos. Por quê? Porque existem algumas barreiras, alguns impedimentos, alguns bloqueios que têm nos impedido de sermos cheios desta vida de Deus. Coisas que nos limitam, sentimentos, atitudes que têm nos impedido de recebermos a vida dos céus. Eu sei que hoje você entrou aqui neste culto com este desejo: Senhor, aviva meu coração. Senhor, aviva minha alma. Eu sei que falar de avivamento é mexer conosco, porque todos nós desejamos algo do céu, desejamos a presença de Deus, desejamos a graça de Deus. Nós estávamos aqui terça-feira passada no culto, a presença de Deus sobre este lugar. Nós fomos ensaiar depois do culto de ensino, quem lembra disso? E o Senhor renovando os irmãos que estavam no coral, adorando a Deus, falando em mistérios, sendo alegres no Senhor, recebendo esta alegria de Deus. Por quê? Porque o nosso desejo é recebermos este avivamento. Mas este avivamento virá para nós quando nós olharmos para dentro de nós. E olhe para cá, não para a vida do outro, mas para dentro de cada um de nós, e entendermos o que é que tem nos impedido de alcançarmos o avivamento. O que é que tem nos bloqueado de vivermos esse renovo na vida espiritual? Se nós precisamos receber a vida de Deus, o que está nos impedindo de recebermos a vida de Deus? Quem quer receber um avivamento da parte de Deus, diga amém. Todos nós temos um desejo, então o que nos impede? E à luz da palavra de Deus, nós vemos aqui alguns exemplos e algumas situações que produzem este bloqueio, este impedimento, para que aquilo que é de Deus não venha para as nossas vidas. Você já teve a sensação de que sentia que Deus queria derramar algo sobre sua vida num culto, mas que faltava alguma coisa? Quem já teve esse sentimento? Parece que você estava ali, a glória de Deus estava ali, pessoas sendo tocadas por Deus, mas você estava em um momento diferente no sentido espiritual. Quem já teve essa sensação? Quem aqui já abasteceu o carro, que estava na reservinha assim, hein, irmão Herbert? E faltava pouquinho para terminar o gasóleo e estava na sensação: vai acabar ou não vai? Vou ficar empenhado ou não vou? Como se faltasse o gasóleo do carro, o combustível. Como se faltasse algo para que pudéssemos andar, fluir, sermos renovados na presença de Deus. Então, hoje nós vamos aprender sobre isso e sobre o que devemos fazer para buscarmos um verdadeiro avivamento. Em primeiro lugar, o que tem nos impedido de vivermos um avivamento bíblico? Diga comigo: insatisfação crônica e murmuração. Irmãos, Deus nos chamou para louvarmos o nome dele. Quem aqui já leu o salmo que diz assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor? Quem já leu esse salmo? Porque nós fomos criados para a glória de Deus, louvor e glória do Senhor. Só que se tem algo que nos impede de vivermos o avivamento bíblico, é a insatisfação crônica e a murmuração. O que é insatisfação? É aquela pessoa que nunca se sente bem com nada, nunca está bom nada. Já viu aquele marido abençoado que quando a irmã faz uma comida, ele reclama do sal, e aí no outro dia ela vai lá e faz a comida com menos sal, e ele reclama também. E no outro dia ela vai lá, no terceiro dia, dosa o sal do jeito que ele quer, mas ele continua reclamando. Já viu aquela irmã que quando o marido ajuda em casa, ela reclama, e quando ele não ajuda, ela reclama também? Às vezes tem por aí alguém, né? Oh, glória a Deus. Aquela insatisfação, gente que nunca está bem com nada, e não importa o que faça, sempre vai estar faltando alguma coisa. Insatisfação é isso, nunca estar satisfeito,
nunca estar bem, sempre procurando algo que está a faltar. E quando nós falamos que isso é crônico, é porque isso já faz parte da vida de alguém. A insatisfação é o nome mais bonito que nós encontramos para a murmuração. E um exemplo disso é o povo de Israel, no capítulo 11, versículo 4, no livro de Números. Os irmãos vão lembrar que Deus havia libertado aquele povo. Deus havia aberto o Mar Vermelho. Deus havia feito as roupas deles crescerem à medida que eles iam crescendo no meio do deserto. Deus deu água no deserto. Deus dava o pão fresquinho do céu durante todos os dias. No sábado na sexta-feira 2 porções para o sábado, e eles tinham alimento diário num lugar difícil, improvável, mas o Senhor sempre estava a cuidar desse povo. Mas em Números capítulo 11, o versículo 4, o que o povo de Israel está a fazer? Está a reclamar, a revelar essa insatisfação crônica que vai permear, que vai estar todos os dias presentes sobre aquele povo. Irmãos, isso é tão sério que eles vão morrer no deserto por causa disso. Durante 40 anos eles vão ter a esperança da terra prometida e não vão alcançá-la. Por quê? Por causa dessa insatisfação, essa murmuração, esse desejo incontrolável de buscar sempre algo que está a faltar. Nunca está satisfeito, preenchido, realizado com nada. Isso é algo que o povo de Israel revelou, que os impediram de entrar no descanso do Senhor, na Nova Jerusalém. Paulo, escrevendo aos Coríntios, meus irmãos, capítulo de número 10, ele fala sobre este exemplo do povo de Israel, e ele faz um paralelo, falando que o povo de Israel também nos simboliza sobre o batismo, sobre a nuvem, sobre as águas, sobre a água que saiu da pedra. E ele vai falar sobre essa dureza de coração do povo que os impediu de viver aquilo que Deus os havia chamado para viver. E muitos de nós estamos como o povo de Israel, recebendo as bênçãos de Deus, recebendo o livramento de Deus, recebendo o cuidado de Deus, recebendo o sustentar de Deus dentro da nossa casa e da nossa família, mas sempre estamos insatisfeitos com o céu, sempre estamos murmurando de alguma coisa, sempre estamos colocando o caráter de Deus em xeque, à prova, estamos reclamando. Tem gente que ora e diz: Senhor, envia A. Deus responde a oração e a pessoa reclama: por que é que o Senhor não trouxe B? Sempre vivendo essa insatisfação. Irmão, a murmuração cria em nós resistência. A Bíblia chega a dizer que os murmuradores não herdarão o reino de Deus, porque não há gratidão neles. Quem quer um avivamento na sua vida? Para que nós possamos viver o avivamento, nós vamos ter que guardar os nossos lábios. Eu sei que eu já ministrei uns 3 estudos aos irmãos sobre isso. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama come do seu fruto. Sobre a importância das palavras. Irmãos, as nossas palavras são sementes. Se você murmura, você está semeando o que no seu amanhã? Morte espiritual. Você está semeando o que no seu amanhã? Frieza espiritual. Mas se você é grato a Deus, você está semeando o que no seu amanhã? Vida, motivação, ânimo, alegria. A murmuração cega o nosso coração para aquilo que nós já recebemos e nos mantém presos àquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que está a faltar.
não aquilo que Deus supriu e trouxe para nós. Então quem vive reclamando não tem gratidão. Quem vive reclamando não tem este sentimento de desejar adorar ao Senhor. Quem vive murmurando, vem para o culto, não consegue adorar o Jesus Cristo, não consegue glorificar a Deus, não consegue sentir a graça de Deus no culto, não consegue receber o avivamento de Deus, porque a murmuração destrói o solo fértil do avivamento, mas a gratidão o cultiva, para que a semente do avivamento seja germinada e cresça, e o fruto venha para nós e nos alimente, meus amados irmãos. Então, se nós queremos um avivamento, nós temos que guardar nossa boca. Lembra de Provérbios capítulo 4, versículo 23? Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas os versículos continuam, e o Salomão continua dizendo: guarda a boca, guarda os lábios, guarda os olhos, guarda os pés. Nós temos que nos guardar. Se nós queremos um avivamento, nós precisamos dizer: Senhor, eu quero fazer um concerto com o Senhor. Eu vou parar de buscar defeito no meu irmão. Eu vou parar de buscar defeito na igreja que eu congrego. Eu vou parar de buscar defeito no pastor, na irmã, no irmão, nos filhos dos irmãos. Eu vou começar a ser grato por aquilo que o Senhor tem me dado. Eu vou parar de colocar defeito nas coisas mais simples do meu dia a dia, na comida que eu como, na casa que eu tenho, na comida que eu tenho para dar aos meus filhos, na cama que eu tenho para dormir, e fazer uma aliança com Deus dizendo: Senhor, eu quero ser grato no lugar de ser alguém insatisfeito durante toda a minha vida. Fazer uma aliança com Deus e dizer: Senhor, eu quero que a minha boca seja um instrumento de vida. Eu quero que os meus lábios sejam um instrumento de bênçãos. Eu quero que da minha boca saiam palavras que produzam fé no coração de alguém, ânimo no coração de alguém. Quem deseja isso? Então, quem quer avivamento precisa vencer essa insatisfação. E é difícil, irmãos. Por exemplo, nós, o ano passado, fizemos algo pela fé. Nós colocamos no coração que trocaríamos as cadeiras da igreja. 8.256 euros. Pela fé. Os irmãos sabem que a igreja não tinha condição de pagar essas cadeiras. Mas nós cremos. Fizemos uma campanha. Na campanha nós arrecadamos 3.000 euros para as cadeiras. Só que faltava 5.256. E Deus honrou nossa fé. Isso é testemunho de provisão e milagre de Deus. Nós conseguimos pagar todas as cadeiras. E teve gente que chegou para mim e disse: pastor, mas eu gostava tanto das cadeiras brancas. Eu digo: ô irmão, não faça isso comigo. Eu falei com todo carinho, digo: abençoada de Jesus. Mas eu pensei no conforto de vocês. E eu falei para a irmã com todo respeito, porque nós sentamos em cadeiras confortáveis, vocês também merecem sentar numa cadeira melhor. Não é assim? Sempre nós buscamos reclamar de alguma coisa. Se está bom, falta alguma coisa, tem que melhorar. Se está ruim, é porque não presta. Sempre nós estamos a buscar o problema. Só que Deus está nos convidando a viver um avivamento. E para vivermos um avivamento, nós vamos ter que começar a agradecer. Oh Deus, eu pela fé eu estou crendo que alguém vai pegar aquele prato de comida e vai dizer: Senhor, obrigado pela provisão. Vai voltar a orar pelo alimento. Vai voltar a orar pelas portas que fecharam. Vai voltar a agradecer a Deus por aquilo que perdeu. Vai voltar a louvar a Deus no meio do vale da angústia, da dor, porque sabe que quer viver um avivamento de Deus na sua vida. Será que tem alguém aqui nessa noite de culto de ensino
que pode usar essa boca linda, cheia de dente que Jesus lhe deu, para louvar o nome dEle e agradecer a Ele, a exaltar, dizer obrigado, meu Deus, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela gratidão, obrigado pela provisão, obrigado pelo sustento, obrigado pela cama que eu tenho para dormir, obrigado pelo alimento que eu tenho, obrigado pela igreja que eu congrego, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo carro que eu tenho para andar. Será que tem alguém que quer viver um avivamento aqui nesse lugar? Aleluia! Para vivermos um avivamento, nós temos que vencer a insatisfação e a murmuração. Irmãos, pessoas que vivem avivamento não são pessoas que estão envolvidas no meio de contenda, de conversa, de murmuração, de fofoca e de tanta coisa que afasta a presença do Espírito Santo. Pessoas que vivem o avivamento bíblico. Porque eu conheço gente que fala em mistério no culto hoje, sai do culto e vai falar mal do irmão, da igreja e da palavra. Isso não é avivamento, isso é emocionalismo. Avivamento transforma a nossa boca. Desde o dia que Jesus me encontrou até os dias de hoje, todas as palavras que saíram da minha boca nunca mais foram palavrão. Está aqui minha esposa que está aqui comigo, convive comigo há quase 12 anos. Já me viu falar algum palavrão? Por quê? Porque Jesus Cristo transforma a nossa maneira de falar. Quem quer viver avivamento, muda o jeito de falar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meus irmãos. Precisamos deixar a murmuração. Quem quer viver um avivamento? Oh glória! Para vivermos um avivamento, nós precisamos vencer o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é o sentimento que nos faz crer que nós podemos sem a ajuda de ninguém. O orgulho é o sentimento que nos leva a pensar que nós somos autossuficientes, não precisamos de pessoas e não precisamos de Deus. O orgulho é o sentimento que nos faz crer que tudo que nós temos é pelo esforço do nosso trabalho apenas, mérito nosso apenas. Irmãos, o orgulho é o sentimento que nos leva a adorarmos o eu, a minha vontade, o meu prazer, o meu jeito, a minha forma de pensar, e não a Deus, a vontade de Deus e aceitar o querer de Deus para nós. Deus quer trazer avivamento para o seu povo, mas Deus quer trazer avivamento para um povo que reconheça que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita, que Ele é aquele que sabe o que é melhor para as nossas vidas. Para nós recebermos um avivamento, então nós precisamos vencer o orgulho. Quem lembra de Daniel capítulo 4, quando Nabucodonosor olha para a grande Babilônia, que era na época o maior reino existente na terra. Ele olha para aquela cidade e começa a se vangloriar da grandeza da cidade, da obra das suas mãos. E já aí vem Deus e manda ele pastar 7 anos, só para ele entender que tudo aquilo que ele estava a viver não era mérito dele, não era fruto do orgulho do coração dele, não era fruto da inteligência daquele homem. Depois de 7 anos, versículo 31, se não me falha a memória, 33, está na Bíblia. A Bíblia diz que Nabucodonosor olha para cima e se lembra que havia um que era maior do que ele. E voltou-se o entendimento, e ele adorou o Deus do céu que vive e reina para todo o tempo, sempre. O orgulho nos impede de vivermos o avivamento de Deus. Se nós queremos viver o avivamento,
Nós precisamos entender que o orgulho, ele é perigoso e ele é muito sutil. Ele se disfarça muito bem, se disfarça de maturidade doutrinária, se disfarça de experiência de anos de igreja, ou de uma posição de liderança. O orgulho é o sentimento de vaidade do nosso coração. É aquela pessoa que diz: eu não aceito ser chamado de Marcelo, tem que me chamar de pastor. Isso é orgulho, irmão. Uma vez o irmão veio me pedir perdão, porque eu lhe chamei só de Marcelo. Eu digo: não tem problema não, varão, meu nome é Marcelo, viu? Fica tranquilo. É aquele sentimento de vaidade, não é porque reconhece a autoridade de Deus na vida de alguém, é vaidade pessoal. Eu lembro de um irmão que fomos consagrados diáconos juntos, ano de 2014, se eu não me engano. Rapaz, agora não podia chamar mais o irmão do nome dele, tinha que chamar só de diácono. Eu digo: rapaz, para com essas coisas, meu irmão. Isso aí, Deus está nos levantando para nós nos servirmos ainda mais. E ele levou isso tanto para o coração, que ele serviu pouco tempo como diácono e desviou dos caminhos de Deus, por causa do orgulho, da vaidade, de se achar e sentir superior aos demais. Deus quer avivar o seu povo, irmãos, mas Deus não aviva o coração orgulhoso. Estamos falando do avivamento bíblico. Jesus, ele olha para os seus discípulos em Mateus capítulo 11, versículo 28 a seguir. Se não me engano é o 29, na última parte do versículo. Ele diz: aprendei de mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos farei descansar. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, toda pessoa que é de Jesus aprende de Jesus a humildade, porque a humildade nos leva a ser mais parecidos com Jesus, mas o orgulho nos leva a sermos parecidos com o diabo. O orgulhoso não recebe o avivamento, por quê? Porque a Bíblia diz, 16, 18 Provérbios: antes da quebra vem a soberba, o orgulho faz com que Deus resista a pessoa. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos. Se nós queremos um avivamento, nós temos que deixar a vaidade de lado. E olhe para cá, vaidade não é roupa não, meu irmão. Vaidade é o sentimento de que eu devo estar no centro, de que o meu nome tem que ser lembrado, de que as pessoas têm que citar meu nome, de que tem que me ligar para eu vir no culto, porque eu sou o centro de todas as coisas. Porque se não reconhecer o que eu faço, eu não sirvo mais. Isso é orgulho. E Deus quer avivar um povo que seja parecido com Jesus. Um povo que não seja envaidecido, mas cheio do Espírito Santo. Um povo que não esteja voltado para si, mas voltado para o Evangelho. Eu tenho uma pergunta para nós, irmãos e irmãs. Minha experiência religiosa, faça essa pergunta para você, me tornou mais dependente de Deus ou mais dependente da força do meu braço? Porque se nós estamos nos tornando mais dependentes de nós do que de Deus, o orgulho está tomando o nosso coração. Deus quer avivar o seu povo, mas Deus não aviva o coração exaltado. Irmãos, Davi pede a Joabe que faça um censo em todo Israel, porque o diabo incitou o seu coração para que ele se envaidecesse pelo tamanho do exército que havia em Israel, dos homens de Israel e os homens de Judá. Foi o diabo que incitou Davi para que buscasse a vaidade, porque toda vaidade e orgulho vem do diabo. Foi por causa do orgulho que houve o primeiro pecado que foi no céu, o orgulho.
Irmãos, se o orgulho nos faz parecidos com o diabo, é a humildade que nos faz parecidos com Jesus. Eu não vou ficar sem lhe perguntar. As pessoas que estão perto de nós, elas estão vendo mais Jesus ou mais o diabo na nossa vida? Nossas atitudes são atitudes humildes, como da palavra de Deus, e humildade não é aquele sentimento de coitadinho. Humildade é diferente, é simplicidade, é olhar nos olhos, é saber ouvir, reconhecer o outro, o que o outro faz, não ter esse sentimento de pompa humana, de reconhecimento próprio, mas é reconhecer o outro, honrar o outro, amar o outro. Nós estamos sendo conhecidos como cristãos de verdade? Queremos um avivamento verdadeiro? Ou nós estamos a viver um evangelho nosso e não o de Cristo Jesus? Quem quer o avivamento de Deus? Meus amados, em terceiro lugar, terceira coisa que tem nos impedido de vivermos um avivamento: más companhias e relações que nos levam a uma vida carnal. Por exemplo, vai para o culto, vai sentar perto de alguém que fica conversando o culto inteiro, tirando tua atenção o culto inteiro. Alguém carnal, que tira a tua atenção, que murmura no meio do culto, que fica rebatendo a palavra toda hora. Companhias. Senta perto de quem adora a Deus, você vai adorar a Deus. Senta perto de quem ama a Bíblia, você vai começar a amar a Bíblia. Anda com gente que quer o céu e você vai começar a desejar o céu. É provado, tem um estudo americano, eu não lembro a fonte, que as 5 pessoas mais próximas a nós nos influenciam e que nós vamos reproduzir esse comportamento que elas possuem, porque nós somos pessoas influenciáveis. Eu vou lhe perguntar: suas companhias são mais crentes que você? Suas amizades te levam para mais perto de Jesus? Te animam a perseverar nas coisas de Deus? Te animam a se levantar espiritualmente? Ou estão te levando para os vícios da vida, para as bebidas da vida, para as noitadas da vida? Ou estão te levando para os prazeres do mundo, para a vontade maligna dos seus corações? Se nós queremos um avivamento, muitos de nós vão ter que mudar de mesa, mudar de comunhão, mudar de companhia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo está citando um provérbio grego do poeta Menandro, reafirmando um princípio universal: convivência íntima molda o nosso caráter. E nós devemos entender, irmãos, Sansão é um exemplo disso, trágico. Suas escolhas o levaram ao cativeiro. Nenhum avivamento pessoal virá enquanto nós estivermos com companhias que normalizam o pecado, que normalizam viver uma vida que entristece o Espírito Santo, ainda que tenha um nome de crente, ainda que tenha consagração, ainda que tenha títulos, ainda que seja líder. Se não cumpre o princípio bíblico, é uma má companhia, que está te levando a uma influência de viver uma vida espiritual em frieza e não em avivamento. Se nós queremos um avivamento, nós precisamos reavaliar as nossas amizades, reavaliar as nossas convivências, reavaliar quem está perto de nós. Quem quer um avivamento? Então cuidado com quem você coloca na mesa da sua casa para comer com você. Cuidado com quem você abre seu coração. Aí a irmã está com um problema sentimental no casamento, o irmão vai pedir conselho para alguém, pede conselho para aquela pessoa: o que eu vou fazer? A pessoa diz: separa mesmo, dá uma facada naquele homem, misericórdia.
vai embora, abandona a família, larga esses filhos, vai para outro país. E acha que é de Deus. Acha que Deus está no negócio. Não, porque fulano é de Deus. Irmãos, tudo que é de Deus não contraria a palavra de Deus. Quem quer um avivamento, então Deus vai mudar a tua mesa de comunhão. Deus vai colocar do seu lado pessoas que desejam o céu. Se você realmente quer um avivamento, Deus vai colocar ao seu lado pessoas que te incentivem. Vamos orar, meu irmão. Vamos fazer uma campanha de jejum. Vamos ler a Bíblia. Vamos ao culto. Vamos ao monte. Vamos buscar o céu. Vamos buscar Deus. Vamos para o retiro das irmãs, para o retiro dos varões, para o retiro dos jovens. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos crescer em Deus. Vamos buscar o céu. Vamos vigiar o que falamos, vamos falar aquilo que edifica, aquilo que Paulo ensina aos filipenses, o que tem boa fama, o que tem virtude, o que tem louvor, o que edifica, o que nos aproxima de Deus. Vamos buscar um avivamento. Aleluia, meu Deus. Se nós queremos um avivamento, se nós queremos a vida de Deus em nós vamos ter que reavaliar nossas amizades. Eu sei que é difícil, mas desde o dia que eu aceitei a Jesus, eu sofri demais com estas questões, porque Deus mudou os meus amigos. Eu tinha amigos que buscavam a Deus comigo, mas a partir do momento que eles escolheram a frieza e depois se desviaram dos caminhos do Senhor, não tive mais como ter amizade com eles. Porque eu queria e quero o céu, meu irmão. Eu fui criado numa família não crente. Eu entreguei minha vida para Jesus com 13, 14 anos de idade. Eu entreguei minha vida para Jesus e eu disse para Jesus: o mundo eu não quero, eu não tenho prazer no mundo, eu não quero saber como é o mundo, eu não quero nada do mundo, eu quero o Senhor. E eu fiz uma aliança com Deus: eu vou gastar minha juventude fazendo a tua obra. Eu vou viver minha vida servindo o Senhor. Eu não sei como, eu não sei aonde, eu não sei quando. A única certeza que eu tinha na minha vida é que eu queria o céu. E uma vida com o céu. E eu fui caminhando nesse sentido. E é muito difícil. Porque você vê as suas amizades que tomam decisões erradas, mas você não pode seguir o caminho da apostasia com elas. Você continua amando, continua intercedendo, mas o seu compromisso é com o avivamento que você quer, é com a palavra que você tem. É muito difícil, como hoje já se passaram quase 17 anos, já vão para 17 anos, 18 anos, já não lembro mais. Eu olho para trás e eu percebo que a maioria das pessoas que caminharam comigo não são mais pessoas que são de Deus, mas tomaram decisões erradas na sua história. Por quê? Porque deixaram as más companhias sentarem nas suas mesas, ouvirem a intimidade do seu coração e abandonaram o Senhor. Irmãos, cuidado com as suas companhias. Suas amizades estão te levando para o céu ou para o inferno, para perto de Deus ou para longe de Deus. Porque se nós queremos um avivamento, nós temos que começar a orar: Senhor, me dá discernimento espiritual. Eu não quero pessoas que tenham nome. Você sabe melhor do que eu que a Europa está tomada de gente que se consagra dentro de um avião e chega aqui pastor. Você tem que orar e dizer: Senhor, eu quero pessoas que são de verdade tuas, sentando na minha mesa, abraçando meus filhos, aconselhando a minha casa. Senhor, eu não quero quem diz que é, eu quero quem é de verdade, aqueles que o Senhor conhece, aquele que tem o fruto do Espírito. Não é aquele que entrega a revelação, irmão. Nós cremos nisso, cremos, mas são aqueles que dão testemunho da palavra de Deus, que dão testemunho do Evangelho, que nós olhamos para aquela pessoa e nós vemos o caráter de Jesus nela, porque ela não está envolvida com nada que envergonhe o nome do Senhor.
Então nós precisamos entender que se queremos um avivamento, precisamos vencer a insatisfação e a murmuração. Precisamos vencer o orgulho, precisamos reavaliar nossas companhias e relações de amizade. E em último lugar, para nós orarmos, e na outra semana eu vou dar continuidade a esse estudo, nós precisamos resistir, e põe atenção, a toda e qualquer divisão no ambiente espiritual. Toda e qualquer coisa que queira roubar a comunhão entre irmãos. Porque onde Deus derrama avivamento, é onde tem unidade no meio do povo de Deus. Onde Deus derrama avivamento, é onde tem unidade. E eu sei que talvez este seja um dos maiores desafios da igreja de hoje. E talvez esse seja um dos principais motivos pelo qual o Senhor encontra dificuldade em operar no meio de nós. Por causa das divisões, por causa das contendas. Quem ainda quer um avivamento, diga amém. Jesus disse em Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si mesmo é assolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus está explicando àquele povo que estava o acusando de expulsar demônios em nome dos demônios, de que não há como um reino levantar-se contra si mesmo, porque ele se dividirá e perderá a sua força. Jesus sabe, e Jesus quer nos ensinar, que quando nós estamos em unidade, buscamos a Deus, Deus derrama avivamento sobre nós. Atos capítulo 2 é marcado por isso. Estavam todos unânimes, reunidos no mesmo lugar. Propósito, unidade no propósito, intenção de estarem juntos buscando o quê? Glória humana? Não, a glória de Deus. Para nós recebermos um avivamento, nós vamos ter que começar a lutar contra a divisão, contra a contenda. Deus não se agrada destas coisas, meu irmão. E pessoas de Deus são instrumentos de cura e não de feridas. Pessoas de Deus são instrumentos de paz e não de guerra. Pessoas de Deus são pessoas que têm palavra de bênção na sua boca e não de maldição. Se nós queremos um avivamento, nós precisamos olhar para dentro de nós e nos perguntarmos: Senhor, será que existe algo que está dentro do meu coração, que está sendo motivo de divisão em algo, seja dentro do meu lar, seja dentro da igreja que eu congrego, seja onde o Senhor se manifesta? Será que existe algum sentimento de divisão? Deus estava com o povo de Israel no deserto, sim ou não? Sim, não há dúvidas. O Senhor cuidou daquele povo, mas houve divisão. E porque houve divisão no meio do povo, houve morte, juízo. Eu vou lhe fazer uma pergunta só para que você entenda. Era desejo de Deus que aquele povo morresse no deserto? Não. O desejo de Deus é que eles recebessem a promessa. Só que onde tem divisão, a promessa acaba e o juízo chega. A rebelião de Coré, Datã e Abirão contra a liderança estabelecida por Deus em número 16 não trouxe libertação, trouxe juízo imediato. Onde há espírito de divisão, contenda e insubmissão, o Espírito de Deus é entristecido e a sua obra é interrompida. Se nós queremos um avivamento, nós temos que vencer isso aqui. Eu vou lhe perguntar: você tem sido um instrumento de unidade ou de divisão? Você quer um avivamento? Você precisa lutar contra isso. Isso é palavra muito séria.
Provérbios capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz que Deus abomina aqueles que semeiam contendas entre irmãos. As 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª Ele abomina. E está aí, o que semeia contenda entre irmãos, o divisor. Antes de nós orarmos por avivamento, na nossa igreja, na nossa casa, é preciso nós nos perguntarmos, que espírito está operando dentro de nós? Porque onde está o espírito de contenda, não está o espírito de Deus. Onde está o espírito da contenda, não está o espírito de Deus. Onde está o espírito da contenda, não está o espírito de Deus. Que espírito está governando você e a mim? O que é do céu ou o que é maligno? Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um despertamento. Nós precisamos buscar a Deus. Mas para isso nós precisamos vencer essas coisas. Você tem 2 decisões, 2 caminhos que pode tomar, 2 decisões que pode tomar. Sair por estas portas hoje dizendo, vou para casa, o pastor está louco da cabeça, vai voltar do mesmo jeito. Ou você pode sair daqui dizendo, Deus, eu quero um avivamento na minha vida. Eu quero uma revolução na minha vida espiritual. Dizer para Deus, eu não quero só as águas que tocam os tornozelos, eu quero mergulhar no teu rio. Quero deixar que teu Espírito me leve. Quero viver a tua vida em mim, Senhor. Quero que o teu nome seja exaltado. Quero ser um instrumento de bênção e não de morte, de vida e não de maldição, de verdade e não de mentira, de reconciliação e não de divisão. Eu quero ser um instrumento que vão abençoar casas, famílias e nações. A DEFO Portugal, Deus quer derramar um avivamento sobre nós. Só que não haverá avivamento enquanto não houver um posicionamento verdadeiro. Enquanto não houver em nós uma decisão firme de nós nos voltarmos a Deus, de pararmos de inventar desculpas e buscar culpados para a nossa vida medíocre espiritual, e começarmos nós a entendermos a vida que eu preciso é aquela que eu devo buscar em Deus. É a vida que eu preciso que venha do Senhor para mim, e começar a se levantar, de no lugar de murmurar, começar a agradecer, de no lugar de se exaltar, começar a se humilhar na presença de Deus, no lugar de sentar na mesa da contenda, começar a sentar na mesa do testemunho, do louvor, da adoração, de entrar por essas portas dizendo, Deus, hoje eu quero te adorar com toda a minha alma, porque eu quero um avivamento. Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar, meus irmãos, e vamos pedir, Senhor, nos dá graça para vencermos o impedimento, para vencermos a barreira, para vencermos o bloqueio. Fecha os teus olhos. Só quem quer um avivamento, fecha os olhos. E você vai orar comigo dizendo, Senhor, quebra a barreira, quebra o impedimento, desfaz toda e qualquer fortaleza, desfaz todo e qualquer impedimento, que mandará sob a queima mandará sair, deri que sube a canto lesse a mandaragas e a dagaia. Mendao semir que teve o subi aqui madai. Namantu lebesse e coube andasu. Deri mandagi asu te querebosa mandai que ne mandasu.
Nós estamos aqui, ó Deus. Nós como igreja oramos que da nossa boca saiam palavras de vida. Que o nosso coração esteja rendido diante do céu, diante da tua palavra, diante daquilo que é teu. Que o Senhor possa encontrar os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Que os nossos ouvidos se abram para aquilo que é do Senhor. Que o Senhor possa olhar para o seu povo e encontrar nessa igreja uma igreja que ame a vida do céu e que busque um avivamento de verdade, o avivamento da palavra, o avivamento da rendição, o avivamento que agrada o Espírito de Deus. Volta para nós, ó Deus, os teus olhos. Que manjorebasse mandagaçu. Volta os teus olhos para este lugar. Ouve a oração de cada um de nós. Visita-nos com avivamento. Quebra o impedimento. Quebra a dureza, quebra a incredulidade, perdoa as palavras de murmuração. Shebra kendara sob agai, erekesebe okia mandaraga massaia, erebakama sub akenesse fob agai. Em o nome de Jesus Cristo, quebra o impedimento, quebra toda barreira no mundo espiritual. Todo impedimento, toda resistência maligna e humana, nós damos uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Caia por terra agora, caia por terra agora toda barreira, seja quebrado o laço, seja roto o impedimento, cadeias vão cair, porque Deus quer derramar avivamento nesta última hora. O avivamento que nos leve ao céu. Em o nome de Jesus, receba renovo de Deus na tua vida. Receba forças de Deus, ânimo. Levanta a tua mão e comece a adorar a esse Deus. Levante estas mãos que Deus lhe deu e comece a glorificar o nome dEle, a exaltar o nome dEle, a glorificar o nome de Jesus, porque a barreira vai caindo, porque o impedimento vai sendo desfeito e a glória de Deus está sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Só quem tem louvor, louve a Deus. Só quem tem adoração, adore a Ele. Deixe esse orgulho e comece a adorar a Deus com liberdade. Eu preciso de Ti, Tu és o Deus da minha vida. Aviva a Tua obra. Aviva a tua obra, ó Deus. No meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Aviva a tua obra, traz vida do céu, vida dos céus. Se você pode, abrace alguém que está perto de você, homem com homem, mulher com mulher, e diga em nome de Jesus: receba a vida de Deus. Diga para tua irmã, para o teu irmão, em nome de Jesus: receba a vida de Deus. Diga para o teu irmão e para a tua irmã, você que está em casa também, diga para alguém: receba a vida de Deus, receba a vida de Deus, receba a vida de Deus, a vida de Deus sobre a tua casa,
a vida de Deus sobre os teus filhos, a vida de Deus sobre o teu lar, a vida de Deus, a vida de Deus sobre teu ministério, a vida de Deus sobre tua alma cansada, a vida de Deus, o desejo de buscar a Deus, o primeiro amor sobre teu coração. Amassa na gandasse e baganto e baragasaia, eder que se me o que amadaraçu, a vida de Deus sobre teu casamento, sobre teus negócios, sobre o teu trabalho, a vida de Deus sobre a igreja do Senhor. Aviva a tua obra, aviva, 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 aviva a tua obra, Kamash Oregerebai. Aviva a tua obra, aviva. É o Senhor que abre os olhos dos cegos, é o Senhor que abre a porta do cativeiro. Oh, aleluia! A vida de Deus está aqui, o Senhor está no meio de nós. Seja instrumento de Deus hoje, receba a vida de Deus, do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. Não é tempo de orar dizendo: Deus, me recolha. Arabacamandaia, xerebequemamasubi aqui andai. Não é tempo de pedir a Deus que lhe leve, Deus quer lhe dar vida. Ainda a obra de Deus para ti. Erehai soquimadai. Em o nome de Jesus, receba a vida de Deus. Em nome de Jesus, receba a vida de Deus. Vida no lugar da depressão, vida no lugar da ansiedade, vida no lugar do desejo de dizer a Deus: me leva, Senhor. Vida, vida de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Se você pode, dar um aplauso glorificando a Ele e exaltando o nome dEle. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você que orou a Deus dizendo: Senhor, eu não aguento mais, me recolhe. Me procura no final do culto para nós orarmos juntos. O desejo de Deus, ainda que tudo pareça impossível, é que você seja um instrumento de Deus. Aleluia. Que o Senhor encontre em nós corações rendidos para um avivamento real. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Há uma atmosfera do céu aqui nesse lugar. Oh, meu Deus. Há uma atmosfera do céu aqui. Obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado. Ela vai terminar aqui, mas ela vai continuar ao retornarmos para os nossos lares. Entra nas nossas casas com avivamento. E confirma a tua presença e a tua graça sobre cada um de nós. Confirma o teu poder. Confirma o teu cuidado. Confirma a tua virtude sobre o teu povo. E abençoe cada um no retorno às suas casas. Assim nós oramos e pedimos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Levante a tua mão aos céus na cantina hoje. Culto de ensino, oh glória.